Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Como vocês podem ver, esse vídeo é um vídeo antigo, bem antigo. Vocês vão me ver aí meio gordinho. É um vídeo que eu resolvi colocar novamente no canal porque é um vídeo que se tornou tão atual, mas tão atual, que é muito difícil eu não colocar esse vídeo no canal. Está muito atual. Por que está atual? Guerra na Rússia. Uma grande possibilidade desse país se transformar em algo muito ruim. Então é muito importante que a gente entenda que cada vez mais a gente está preparado para o inesperado. Preparado para aquilo que nós chamamos de apocalipse. Pode ser. Não desprezo esse termo, não. E pensem junto comigo se a gente não tem que se preparar para o pior. A gente sempre volta ao passado, né? Volta ao passado do tempo em que eu morei em Israel, em que a ordem do dia lá é você sempre estar preparado para as eventualidades. Por exemplo, em cada casa em Israel, um dos cômodos tem a obrigatoriedade de ser um bunker. Todo o israelense ele recebe máscaras contra gás, até os bebês quando nascem recebem a sua máscara contra gás. O israelense ele procura manter a sua total independência do Estado em virtude de coisas que podem acontecer. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava em Tel Aviv uma vez, teve uma tempestade de areia que cobriu a cidade todinha de areia. A cidade ficou coberta de areia do deserto. Então é uma região muito instável, uma região muito problemática, em que vocês têm que estar sempre preparado. Todo israelense ele tem uma arma dentro da sua casa, ele tem uma bug out bag. O que é bug out bag? É uma mochila, uma bolsa, em que ele tem dentro dessa bolsa todo um equipamento de emergência, que se acontecer alguma coisa ele pega aquilo e sai de casa. Dentro dessa bug out bag ele tem água, ele tem comida, ele tem fogareiro, ele tem uma série de equipamentos que faça com que ele sobreviva fora do sistema por pelo menos 72 horas. Aí você vai dizer assim, puxa vida, Ailton, então Israel é um problema você viver em Israel, é um país extremamente complicado, o que você está fazendo lá? Peraí, gente, olha o nosso país, 11º país mais violento do mundo, um país em que um estado atrás do outro está pedindo falência, país em que a violência cresce dia a dia, um país em que as autoridades estão cada vez mais sem moral, um país em que o banditismo está ganhando força, um país em que de repente a luz elétrica acaba por blackout porque a nossa estrutura é péssima, é porca. Que está sobrevivendo aos trancos e barrancos. Vocês acham que Israel é muito mais perigoso que o Brasil? Eu sempre tive a minha bug out bag. Acontece alguma coisa, acontece algum distúrbio, algum problema em que eu tenha que sair de casa o mais rápido possível, eu pego a minha bug out bag e saio da minha casa. Nessa bug out bag, o que ela tem? Tudo o que eu preciso para sobreviver. Eu tenho alimentos, eu tenho água, eu tenho filtros de água, eu tenho arma, eu tenho tudo, facas, tudo aquilo que eu preciso para sobreviver em um perfeito caos. Okay? E o Brasil, gente, é muito mais caótico que Israel, é muito mais caótico que qualquer outro país, como a Suíça, por exemplo. A Suíça é um país maravilhoso, né? Mas todo mundo lá é preparado para emergências. Aqui no Brasil, muito dificilmente você encontra alguém falando sobre isso, e se alguém fala sobre isso, é chamado de louco, de paranoico, não tem o que fazer, né? Uma coisa que eu digo sempre a vocês, gente, eu me preparo para as emergências. Se amanhã ou depois
a estrutura do Brasil cair, se amanhã ou depois toda aquela situação de emergência do país vier a acontecer, eu estou preparado. Aí eu pergunto a vocês estão preparados? Quando eu falo isso, gente, eu falo do mundo real. Eu não estou falando aqui de fantasia, eu não estou falando aqui de filminho em televisão, eu não estou falando de apocalipse zumbi. Eu estou falando, gente, do mundo real. Um mundo onde está tendo inundações em diversos lugares, o clima está mudando. O Putin na Rússia criou um míssil chamado Satan II, que é um míssil que pode atingir qualquer parte do mundo, ou seja, país nenhum está livre do Satan II, esse míssil russo. A Rússia está cada vez mais sofisticando seus aviões. Hoje a gente não vê mais na Rússia aqueles aparelhos eletrônicos toscos, aquelas coisas a válvula. Hoje a gente vê aviões extremamente sofisticados. Algumas rádios e televisões russas estão falando de Terceira Guerra Mundial. O Estado Islâmico, o islamismo cada vez mais assoberbado, o radicalismo tomando conta, o radicalismo cristão, o radicalismo de esquerda. Tudo isso nós temos que pensar, nós temos que estar preparados. Tomara que não aconteça, mas e se acontecer? Nós temos um Estado cada vez mais querendo se apoderar da nossa vida, cada vez mais querendo se meter em nossa vida. Nós estamos num país, por exemplo, que é proibido o cidadão comum ter armas. Esse mesmo Estado, que na hora que der algum problema, eles vão defender o lado deles. Eles não vão defender você, como já não defendem. Aí eu digo para vocês, nossa, eu vou ficar desarmado, né? E eu sou da paz, você é da paz, você vai virar caça e não caçador. É muito importante que a gente tenha que estar preparado para qualquer eventualidade. Ah, Hilton, você é paranoico? Não, gente, eu não sou paranoico e nem defensor. Eu morei em um país, em um território que estava preparado para tudo. Aconteceu alguma coisa ruim lá? Não. Mas e se acontecer? Está todo mundo preparado? A Suíça, se acontecer alguma coisa com a Suíça, vai estar todo mundo preparado. Aqui no Brasil, gente, se acontecerem tragédias, como aconteceu lá em Mariana, se acontecerem blackouts, se acontecerem qualquer outro tipo de tragédia, o Brasil não está preparado para resolver. O Estado, que nos cobra absurdos de impostos, não está preparado para resolver o problema. No final das contas, gente, somos nós que temos que cuidar de nós mesmos. Então essa história de sou da paz e que eu não tenho arma e que eu vou obedecer às leis e que eu não vou estar preparado para uma eventualidade, cuidado, gente, você vai ser caça no final, ok? Então é muito importante que vocês entendam isso, tá? E por favor, gente, quando eu estou falando de emergência, não é a porra do apocalipse zumbi, tá? Vamos botar o pé no chão e sair do ambiente de filmes, sair de Hollywood. Podem acontecer coisas sim? Podem, tá? E podem acontecer e não está muito longe de acontecer, principalmente no nosso Brasil, porque do jeito que as coisas andam, está beirando o caos. E na hora do caos, gente, é cada um por si. Ninguém vai ajudar ninguém. Você está preparado?